Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Power BI. Se você chegou até aqui, então é porque você precisa desenvolver habilidades analíticas para poder analisar seus dados e assim gerar respostas às perguntas que você tem dentro do seu negócio. Seja muito bem-vindo. Esse curso tem um formato hands-on, então tudo aquilo que você vai aprender será de maneira muito prática. Aqui abaixo deve ter o link para você clicar e acessar o material dessa aula, tanto o PBIX quanto o PDF, que vai te auxiliar nos seus estudos. O que é que você vai aprender? Você vai aprender desde pegar uma base em Excel, tratar essa base e gerar um dashboard dentro do Power BI. Para poder fazer isso e conhecer todo o caminho, vamos entender o conceito de Business Intelligence, depois os conceitos que há no tratamento, no carregamento de dados, a famosa ETL, e aí então a gente vai partir para a montagem do dashboard dentro lá do Power BI e eu espero você agora na aula. Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora o nosso curso de Power BI. Esse curso é um curso Express para que você consiga avançar nas suas primeiras análises de dados sem muita dificuldade. Então foi para isso que esse curso foi pensado. Então vamos lá. O que é que nós vamos abordar nesse curso? Então, a gente chama de BI de bolso porque você vai aprender um pouco do que é Business Intelligence, tá? Diferenciar a ferramenta do que é Power BI. Depois nós vamos apresentar o Power BI para você de uma maneira geral. Vamos também mostrar as exibições disponíveis no Power BI. Tem o Power BI Desktop, o serviço e os demais de acordo com a licença, tá? Tem aí uma dúvida cruel, que é bem latente hoje no mercado, Excel ou Power BI, qual dos dois usar? Vamos abordar isso nesse curso e você vai acompanhar também. Depois nós vamos falar um pouco sobre a importação de dados que acontece no Power BI. Para você que está chegando agora e não conhece muito bem, não está habituado com essa linguagem, existe um jargão e uma sigla muito utilizada que é a ETL, que é para você extrair, transformar e carregar dados. Vamos falar um pouco também sobre isso melhor no tópico 5. Depois nós vamos aprender a criar gráficos e depois, criando a unidade de gráficos, nós vamos juntar vários gráficos com segmentações e aí vamos criar o nosso primeiro dashboard. Então, vamos lá. Então, o que é Business Intelligence? Esse conceito ele surgiu em meados da década de 60. Então, com a demanda para se chegar a respostas estratégicas dentro das organizações, começou a se questionar como obter dados e tratar esses dados e apresentar, né, toda essa massa de informação. Em paralelo ao conceito de Business Intelligence, surge também o de Big Data, que é justamente esse alto volume de dados. Como é que você armazena, como é que você processa um alto volume de dados. E isso vai avançando até que hoje a gente tem uma resposta para 3 tópicos bem específicos do Business Intelligence. Então, o que acontece? Para que você trate um alto volume de informações na sua organização, para que você consiga apresentar isso de maneira eficiente, você precisa entender 3 outras coisas. Foi o que eu pontuei aqui como o que é que você precisa para obter êxito. Então, no primeiro ponto, você precisa entender o que é uma cultura data-driven. Se a sua empresa, se a sua organização não é orientada a dados, e isso não estou falando de você pegar um pacote do Power BI e implementar na sua empresa, não é isso. O data-driven, a cultura data-driven, ela precisa acontecer, sabe, da alta gestão para a operação. Porque se eu tenho na operação pessoas motivadas a criar informação de maneira eficiente, né, com qualidade, robustas, mas a alta gestão não entende isso, ele vai achar que o Power BI é apenas um software para você criar gráficos bonitinhos. E isso é o termo mais pejorativo para se usar quando a gente fala de Business Intelligence. Porque o Business Intelligence é justamente... ele tem o objetivo de trazer inteligência à sua análise de dados. Então, se você tem uma análise muito morosa, né, onde você extrai várias vezes a informação, joga em um Excel, esse Excel vai gerar tabelas dinâmicas para depois carregar seus gráficos, isso tem limitações de capacidade e é o que nós vamos aprender mais à frente. Então,
Você precisa entender que a cultura data-driven não é só um certificado de um curso que você vai lá e assiste e agora diz, agora minha organização é data-driven. Não, não é isso. Você precisa entender todo o fluxo da informação e o porquê que a informação é importante. Porque se você quer analisar dados, então você precisa entender que toda e qualquer parte da informação, né, a menor parte da informação e a informação completa, ela é importante. Como assim? Imagine o seguinte, vamos voltar lá para a biologia. Então, na biologia, a menor parte, né, de um organismo é a célula. Quando você começa a aglutinar essas células, elas vão formar tecidos. Quando você começa a aglutinar esses tecidos, eles vão formar órgãos. A mesma coisa acontece com os dados. Então, a menor parte da informação do seu dashboard é o dado. Só que o dado, por si só, ele não tem uma estrutura, ele não tem uma lógica, ele não tem um contexto. Então, tudo isso é muito difícil de você obter uma resposta concisa. Mas se você começa a trabalhar esses dados, você começa a enriquecê-lo com uma estrutura, com contexto, que eu acabei de falar. E aí a informação vai ganhando forma e começa a nortear e responder perguntas, que é para isso que elas servem. O segundo contexto que você precisa entender bem para obter êxito na sua análise de dados é o de storytelling. Hoje está muito em voga as narrativas e storytelling é isso, é você ter uma narrativa acerca dos seus dados. Então imagine o seguinte, você chega hoje na sua organização, fez o curso de Power BI e vai começar a gerar relatórios, né, à torta e à direita dentro da sua organização. O que é que você precisa entender? Que no processo de construção, se você não tem uma narrativa, se você não tem ali um rascunho do que você precisa apresentar, você vai se deparar com, primeiro, um alto volume de informações. Você vai ficar perdendo tempo, porque você vai ficar o tempo todo tentando gerar uma análise diferente e vai se perder com que gráfico você mostra quando. Então, se você acha que o êxito do BI é você encher o seu painel, o seu relatório de gráficos, você está muito enganado. Porque, como a Colin Eschbaumer vai dizer, que a informação ela precisa ser coerente e objetiva. Então, se você começa a encher demais o seu relatório, você vai perdendo objetividade. E aí você não consegue, você mostra tudo e não mostra nada, né? Você vai mostrar muita informação, mas não vai responder a nenhuma pergunta. Então, para que isso não aconteça e para que principalmente você não perca tempo na etapa de desenvolvimento, tá? De visualização do seu relatório, então você precisa ter o storytelling bem amarrado, tá? Então, senta com a gestão, ou então, se é para a sua área, você senta, pensa um pouco quais são as perguntas que você precisa responder para poder elaborar o rascunho e aí sim você parte para o desenvolvimento dentro do Power BI. Tá ok? Então, o último e terceiro contexto e ponto que você precisa entender é a colaboração. Eu acabei de falar de storytelling e então você não consegue gerar uma análise de dados eficiente sem comunicar com pessoas, sem estar conectado com equipes. Porque você, entenda, você vai desenvolver mune de informações outras pessoas. Então, nada mais justo do que vocês sentarem e conversarem acerca dos dados que estão sendo apresentados para que, primeiro, vocês obtenham o êxito da informação, mas também para que você entenda que a informação não se constrói sozinho. Dentro de uma organização, você não é uma estrela. Tá? A organização ela é uma galáxia, então não só tem você de estrela, tem outras pessoas que são estrelas que só fazem sentido se estiverem juntas. Se estiverem separadas, é apenas um brilho que vai começar e daqui a pouco termina. Então, vocês precisam formar o relatório conversando com outras áreas, principalmente se você estiver desenvolvendo para aquela área. Então, aquela área precisa conversar e aplicar e apresentar para você quais são os pontos, né, que ali está pegando para ela, né? Qual é a minha dificuldade. Se é para alta gestão, então você precisa sentar com a sua gestão e definir, por exemplo, quantos painéis serão apresentados, que tipos de gráficos vocês precisam ter nesse relatório. Vocês precisam de segmentações, porque existe uma diferença, tá? Entre você ter um dashboard e entre você ter um painel. No painel, as suas interações são bem objetivas e reduzidas. No dashboard, você é estimulado a interagir com o relatório. Então é por isso que você tem muitas segmentações, muitos gráficos ali que você vai clicando e ele vai respondendo. O painel ele faz isso, mas a ideia do painel é ser muito mais um one page. Então numa página você vai ter toda a sua informação sem precisar ficar segmentando o tempo inteiro. Tá bom? Vamos avançar.
Bom, criada aí em 2015 e aplicada no mercado, né, quando teve o seu grande boom em 2016, o Power BI, diferente do que a gente acabou de conhecer de Business Intelligence, ele é uma ferramenta. Então, Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence e você não pode confundir com BI. O conceito de BI envolve outras atmosferas e outras ferramentas para extração, tratamento de dados, carregamento. No caso do Power BI, ele é uma ferramenta de visualização. Então, ele está no último ponto da apresentação do dado. E é uma ótima ferramenta para você apresentar e obter insights de maneira muito rápida, porque ele é muito prático na coleta de dados, na transformação e na apresentação. Então, segundo o Gartner, ele vai dizer que hoje a Microsoft é a empresa que está disparada, né? E o Power BI é um grande responsável disso. Tá? Lógico que a Microsoft tem um pacote bem robusto, mas eu quero dar ênfase aqui ao Power BI. Então, o Power BI entrou no mercado despontar com relação à análise de dados e hoje tem cada vez mais adquirido adeptos dessa ferramenta, né? E assim como o Excel tem sido uma febre e sendo utilizado aí nas grandes organizações, nas médias e pequenas também, tá? Em todo o globo. Então, você não tem dificuldade hoje de pegar uma base de dados, importar e tratar ela dentro do Power BI. Então, reforçando aqui com vocês, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, tá? Não confunda com BI. Business Intelligence é um conceito tecnológico, tá bom? Vamos avançar. Dentro do Power BI, assim que nós abrirmos a nossa interface, o que é que vai ser apresentado? Nós temos de maneira bem generalista e bem global da coisa, três formas de apresentar e de disposição do Power BI Desktop, que é onde você vai gerar aí seus relatórios. A primeira coisa é a aba lá de relatório, né? Então você vai criar lá os seus gráficos, você vai colocar suas segmentações, vai montar o seu dashboard. A segunda, que é a de dados, é onde você consegue visualizar as informações da sua tabela. Então lembra que agora há pouco eu falei que você precisa de uma fonte de dados, seja ela um banco de dados propriamente dito, ou um Excel, que no mercado, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, vou fazer aqui um corte. Dentro do mercado, é bem comum a expressão banco de dados quando a gente está fazendo referência a um Excel. Muito embora não seja um banco de dados, essa expressão é utilizada por quê? É uma forma de representação mais resumida do que é um banco de dados. Então, é um lugar onde você joga informação. Normalmente é uma planilha, e é por isso que as planilhas são chamadas de bancos de dados. Mas você que está chegando agora, precisa entender que banco de dados é muito mais robusto do que isso. Você tem aí nível de segurança, permissões, acessos, tabelas que vocês podem gerar a partir de um banco de dados, e para isso você precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso nós vamos abordar em um outro curso. Então, aqui na aba de dados, você consegue visualizar as informações que você importou para dentro do Power BI. E aí, vou deixar aqui frisado também, não confunda com Power Query. Power Query nós vamos aprender na etapa seguinte, em uma janela diferente. Aqui nós estamos dentro do Power BI Desktop, e lá você tem a aba de dados. Terceira e última aba é a aba de modelo. Essa aba é responsável pelos relacionamentos que você vai criar. Então, se você não tem nenhuma experiência com Excel, ok, não tem problema. Isso não é um fator determinante para que você use o Power BI. Mas o que é que você precisa entender? É que dentro do Excel, você quando quer comunicar uma tabela com outra, você quer buscar uma informação, primeiro você precisa ter pelo menos uma coluna com as duas informações exatamente iguais, para que vocês criem uma ponte e ele consiga buscar essa informação. Para isso, no Excel, a gente vai utilizar fórmulas como índice CORRESP, PROC-V, ou VLOOKUP, né, como você queria chamar. Uma está em português e outra está em inglês. Mas o que é que o Power BI nos ajuda? Quando você vai para a aba de modelo, você consegue trocar esse fluxo de criar uma fórmula e pesquisar lá uma tabela em outra planilha. Você importa as duas tabelas e vai clicar e arrastar essas colunas que são aí em comum, né? São amigas. Quando ele vai criar essa conexão, você substitui essa fórmula do VLOOKUP ou do PROC-V, tá? Então, a terceira aba, a aba de modelo, ela serve para você gerenciar os relacionamentos entre as suas tabelas. Isso você vai ver que é muito importante na hora que você quer montar, por exemplo,
um relatório, um gráfico, e você precisa pegar informações em outros lugares. Por exemplo, em uma folha de ponto, você tem ali o nome do funcionário e o ponto. Mas quando você precisa consultar os dados desse funcionário, você precisa olhar para uma outra base de dados e aí você conecta o nome do funcionário e você consegue ter todas essas informações a partir da aba modelo. Vamos avançar. Bom, agora há pouco eu acabei de falar para vocês que existe uma polêmica, né, no mercado. Frequentemente, alunos e usuários da Microsoft perguntam se o Excel ou se o Power BI vai substituir o Excel e se eles são concorrentes. Então, antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. Tanto o Excel quanto o Power BI foram projetados pela Microsoft. Então, não faz sentido uma organização criar duas ferramentas para que elas compitam entre si. Tá? Mas vamos entender um pouco do que qual é o contexto do Excel e depois o contexto do Power BI. Então, o contexto do Excel é o seguinte. Hoje, indiscutivelmente, o Excel é a ferramenta de análise de dados mais intuitiva e mais utilizada em todo o globo terrestre. Por quê? Porque o Excel ele é simplista, ele é intuitivo. Né? Você consegue gerar ali análise de dados de maneira muito fácil. Né? Ele é fácil de manipular. Ele tem uma alta adesão, como eu acabei de falar. Desde uma padaria até uma multinacional utiliza Excel. Só que a gente precisa entender que o Excel ele foi projetado para um contexto de média e baixa complexidade. Então você consegue gerar um dashboard? Sim. Consegue adicionar tratamento de dados? Consegue. Só que você precisa entender que o Excel ele tem uma limitação no seu processamento. Então se você, por exemplo, começa a utilizar com mais de 10 mil linhas, começa a inserir mais do que 5 segmentações e mais do que também 5 tabelas dinâmicas, pode ficar certo que o seu Excel vai demorar um pouquinho para gerar essa informação. E, assim, isso não exclui as potencialidades e todas as vantagens do Excel. Então, se você tem esse contexto para você, o Excel ele vai te atender bem. Mas a informação, ela avança, né? Ela está o tempo todo sendo disposta e existem hoje novas perguntas para serem respondidas de maneira mais rápida. Para isso, você deve utilizar o Power BI. Por quê? O Power BI é muito mais robusto. Então, quando a gente fala de análise de dados, ele é a melhor resposta hoje no mercado. E em comparação com o Excel, ele tem um alto processamento de dados. Ele tem essa capacidade de processar um alto volume de dados. Lembra que eu falei agora há pouco sobre Big Data? Pronto. Esse volume massivo de dados dentro do Power BI você consegue, inclusive, tratá-lo. E uma grande vantagem é que ele consegue fazer integrações com diversas bases de dados ou fontes de dados disponíveis no mercado. Acho que a grande maioria o Power BI consegue conectar. E aqui eu quero deixar novamente frisado que no âmbito de Excel, o seu banco de dados é uma tabela em Excel. Quando você parte para o Power BI, o contexto aqui é diferente. Você vai conectar com o banco de dados, você vai poder conectar com sites, você vai poder conectar com uma própria tabela de Excel. Então nós vamos criar aqui análise, nós vamos gerar um dashboard partindo do Excel. Mas você já fica ciente que essa representação que nós estamos fazendo com o Excel, ela se aplica também a um banco de dados. O que vai mudar é o usuário e senha. Tá? E normalmente é disponibilizado por um time de TI dentro da sua organização. Você não deve ter acesso por uma questão de segurança. Tá? Se na sua organização você tem acesso, então temos um problema. Porque o time de TI precisa tratar e garantir a informação. Eles vão criar uma porta segura e vão fornecer essa tabela para você. Por isso que eu falei sobre banco de dados. Então, logo, o Excel e o Power BI definitivamente não são concorrentes e um não vem para substituir o outro. Vamos avançar. Agora, nós vamos avançar aqui. Vamos partir para o mão na massa. Vamos partir para o hands-on. Então, você vai estar tendo acesso. Aqui abaixo tem um link para que vocês consigam baixar o arquivo em Excel para que a gente consiga importar dentro do Power BI, criar o gráfico e depois criar os primeiros dashboards. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que você acesse a última página desse informativo, né, desse treinamento. Lá você vai ter acesso à conta e à página da Microsoft Power BI para que você baixe na sua máquina, tá? E faça aí consiga gerar o seu relatório. Se você não baixou ainda, então para agora essa aula, vai lá, baixa o seu Power BI e volta
para a gente começar a gerar as nossas análises. Bom, pessoal, você que ficou até aqui, eu quero agradecer a sua participação. Espero que esse curso esteja sendo enriquecedor para você e para a sua carreira. Então, vamos agora partir para a elaboração do nosso relatório com a mão na massa. Você vai fazer junto comigo. Eu vou compartilhar com você a minha tela de desenvolvimento dentro do Power BI e eu te espero na próxima aula.